Olá, rubro-negros pelo mundo. Quem fala aqui é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, quero falar um pouquinho para vocês sobre a entrevista que Marcos Braz deu a Mauro César Pereira e os desmentidos que ele faz em relação a algumas declarações da imprensa. E nossos rivais no Campeonato Carioca só tropeçam. Roda a vinheta. Flamengo! Pessoal, já peço a vocês, logo na entrada desse vídeo, que você curta o vídeo, comente, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho para que recebam nossos vídeos diários falando do Mengão. Vamos lá, pessoal. Ontem o Marcos Braz deu uma entrevista muito interessante ao jornalista Mauro César Pereira, desvendando aí alguns fantasmas que rondavam aí o torcedor rubro-negro. Primeira coisa é o seguinte: Marcos Braz disse que na projeção para este ano, o Flamengo, diferente do que a grande maioria das pessoas diziam, que não tem o interesse de vender nenhuma das suas estrelas. Todo mundo teve acesso aí ao orçamento para o ano de 2021 e estava lá um valor aproximado aí de 150 milhões de reais dentro da linha de venda de jogadores. O Flamengo, nesses primeiros meses do ano, acabou fazendo somente aí 50 milhões de reais com a venda de alguns jogadores e, enfim, com a dificuldade muitas vezes da imprensa estar dividindo o que é informação com opinião, se deduziu que o Flamengo teria que abrir mão aí de um dos seus grandes craques, como Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, que quase realmente foi vendido, né? E já se especulavam quais eram os jogadores do Flamengo que seriam vendidos. Enfim, Marcos Braz colocou aí as cartas na mesa e disse, não necessariamente que serão esses jogadores que podem vir a ser vendidos e que o Flamengo pode fazer essas receitas de outra linha do seu próprio orçamento. Eu quero dizer, pessoal, é que muitas vezes a gente também confunde o conceito, né, do orçamento para o ano e do clube ficar no azul ou ficar no vermelho. Quando o clube monta o seu orçamento, é a projeção, né? Assim, é quanto o Flamengo espera arrecadar em cada linha ali das suas receitas, né? Não necessariamente, se você cumprir ou não cumprir aquela linha, as coisas passam a não acontecer. Ou o clube fica aí falido, ou fica endividado. Não. Você pode jogar em outras linhas de orçamento. E o Marcos Braz diz que não é que não vai vender, a não ser que seja uma oportunidade, mas como aconteceria em qualquer ano normal e não no ano da pandemia. Mas que a intenção deles é, de fato, não desmontar esse time. Eu acho que isso é uma grande... é uma coisa muito boa para o Flamengo. Por quê? Porque, em função das contingências mercadológicas, o que era muito diferente, por exemplo, no passado, os europeus agora não estão vindo mais atrás de jogadores já formados no Brasil, e sim de garotos da base, né? Cada vez mais o movimento do mercado europeu é contratar os garotos da base. Isso dá a possibilidade do Flamengo manter esse time e, de fato, ser um time marcado não por um ano só, 2019, na verdade já está marcado por 2019 e 2020, mas, de fato, constituir uma época, como foi lá o time da década de 80, né? Enfim, só em 83 o Zico foi vendido para a Udinese e se desmontou aquele time. Então, é uma grande oportunidade para nós, rubro-negros, né? Podemos ter aí mais alguns anos de alegria com esse time. E ele disse também que a ideia, ao contrário de vender, é trazendo novas peças, né? E que com o tempo, assim como deve ser, naturalmente, que se vá trocando algumas peças em função aí da aposentadoria, enfim, da saída de alguns jogadores de uma forma natural. A gente lembra que tem o Diego, que tem 36 anos, Felipe Luiz tem 35 anos, enfim, existe uma série de jogadores aí que vão ter seu tempo aí, até como jogador de futebol, se acabando. E, naturalmente, tem que se colocar novas peças e trazer novas peças para o elenco do Mengão. Outra parte muito interessante da entrevista foi o Marcos Braz admitindo o erro de ter trazido o Domi para o Mengão, né? O que aconteceu? Ele disse que repensaria, o Mauro César perguntou a ele, o que você repensaria, o que você faria diferente nesse período, nesse novo período agora dessa diretoria, que você foi diretor de futebol, o que você faria de diferente? Ele, com muita educação, com muito cuidado,
sem falar mal do Domi. Ele disse que talvez na saída do Jesus ele procurasse algum técnico que pudesse dar continuidade ao trabalho, que poderia ser, inclusive, um próprio técnico brasileiro. Né? Ele disse que ter trazido o Domi foi uma quebra de paradigma, mais ou menos o que a gente vem falando aqui no canal. Ter trazido o Domi foi trazer ali para o ambiente uma pessoa que, teoricamente, chega para revolucionar e para mudar o que estava sendo bem feito. Culpa do Domi também, né, e da limitação dele como técnico, que talvez não conheça bem a história do Flamengo. Né? A impressão que eu tenho é que ele chegou no Flamengo como ele chegou lá no New York, né? Enfim, fora da Europa, que a visão dele é que tudo era igual. Né? Então ele chegou ali, se sentiu muito maior do que ele realmente era. Né? Enfim, afinal de contas, ele tinha trabalhado com o Guardiola. Então, assim, parece que havia de fato ali uma dissonância. Né? Assim, ele não entendeu qual é o peso para um time ganhar a Libertadores e ganhar o Brasileiro no mesmo ano. Ele não entendeu e não via aí que, além de ganhar, o time de 19 e 20 era um time encantador, que vai ficar para sempre na memória. Esse achou melhor e quis aplicar o esquema de jogo dele. E aí fez com que quase que a gente perdesse o título brasileiro de 2020. Né? Enfim, então eu achei isso muito interessante. Uma outra coisa que foi muito boa na entrevista, né? Ele já declarou, né, 11 meses antes, praticamente, ou 9 meses antes da eleição do Flamengo, que não haverá cisão na diretoria do Flamengo, que vai apoiar o Rodolfo Landim para a presidência ou quem ele indicar. Muita gente especula na imprensa que ele pode aí sair do grupo em função do BAP, em função de outros diretores do Flamengo, enfim, que a gente sabe que a relação não é melhor. Mas, enfim, ele já declarou que vai estar apoiando a diretoria atual. Eu, particularmente, vejo muitas falhas nessa diretoria atual, mas, independente da minha opinião, pior que pode acontecer para o Flamengo é um racha político num ano tão importante que é esse ano de 2021 e um ano que a gente tem possibilidade de ganhar tantos títulos. Né? Então, assim, apesar de não apoiar, apesar de achar que a diretoria lidou muito mais mal com as questões dos garotos do Ninho, poderiam ter tido um tratamento muito mais humano. Quer dizer, se posicionou muito mal também em relação a tentar forçar a barra para que voltasse público aos estádios em plena pandemia mundial. Enfim, erros crassos e bizonhos, como foi aí a transmissão da Flá TV+, ou melhor, a não transmissão da Flá TV+, para quem comprou o pacote, né, para quem pagou os R$129, não fizeram um estudo aprofundado e lançaram um produto de qualquer maneira. Enfim, essa diretoria, para mim, ela tem várias oportunidades de grande melhoria, principalmente aí no seu cerne, né, no que realmente na sua filosofia de atuar em muitos dos aspectos. Porém, por mais que você concorde ou discorde, para o bem do Flamengo, é fundamental que esse ano se termine o ano com a diretoria unida e com o foco voltado aí para o futebol, voltado para o clube, para que haja mais conquistas aí em 2021. Mudando um pouquinho de assunto, pessoal, voltando a falar do nosso Campeonato Carioca, né? Os nossos rivais diretos, né? Os 3, teoricamente, grandes clubes do futebol carioca, estrearam com tropeço na competição. O Botafogo, rebaixado no Brasileiro em 2020, estreou no empate pífio aí contra o Boa Vista, poderia ter perdido o jogo. Né? O Vasco, por sua vez, conseguiu, dentro de casa, em São Januário, perder de 1-0 para a Portuguesa. E o Fluminense, né, com um time júnior, um time aí de sub-20, que encantado, com um time maravilhoso, que é falado, foi e apanhou de 2-1 em pleno Maracanã para o Resende. Né? O Flamengo, enfim, conseguiu ainda está 100%, tem 100% de aproveitamento, com o gol lá do nosso garoto Max. Aliás, é muito legal poder ver na Flá TV aí a entrevista do Max, né? Um pouco mais calmo do que a entrevista que ele deu depois do jogo. Um dia depois, ele
ele com a Luana Trindade lá falando um pouquinho dessa possibilidade de jogar no Flamengo, de estrear no time profissional do Flamengo. E os garotos do Ninho têm a possibilidade aí de assumir a liderança do campeonato no jogo agora, no sábado, contra o Macaé. Né? O time vai ser mais ou menos o mesmo, com os grandes reforços. Primeiro, o Diogo Moura, né? Teve agora no Curitiba jogando, mas já mostrou que é um excelente jogador, ele tem condição, inclusive, de continuar no elenco do Flamengo, ele pode ser uma peça muito, muito útil para o Mengão. Né? Michael, que cancelou as suas férias para poder estar jogando no Mengão, para poder estar fazendo parte do grupo inicial que vai disputar os primeiros jogos do Campeonato Carioca. E PP, que, enfim, teve seu contrato renovado até o meio do ano e está louco para ficar no Mengão, então, assim, também abriu mão de férias para estar aí. Acho que esse time tem total condições de vencer o Macaé, né? O Macaé que perdeu para o Bangu na sua estreia, né? E eu acho que a gente tem que dar força para esses garotos, para que eles entreguem aí o campeonato para o time principal, no topo da liderança, que lembro, esse ano, a Taça Guanabara ela vai ser conquistada por quem tiver maior número de pontos na fase de pontos corridos. Então, seria a oportunidade de ganhar mais um título. Né? O Flamengo é líder absoluto em conquistas da Taça Guanabara, é o campeão do ano passado e pode chegar a ser bicampeão da Taça Guanabara e ir para vantagem para o quadrangular final. Agora, a minha pergunta é o seguinte: será que o Flamengo irá para o quadrangular final, junto com o Fluminense, Vasco e Botafogo? Vou te dizer que eu acho que é muito difícil que isso realmente aconteça. O tempo dirá. Tá ok? Falando um pouquinho aqui de Portugal, o Benfica ontem ganhou do Estoril por 2-0 e garantiu vaga na final da Taça de Portugal junto ao Braga. É a única possibilidade de título do Jorge Jesus nessa temporada aí em Portugal. Uma temporada que eu já falei em outros vídeos, uma temporada aí que foi abaixo das expectativas, o nosso mister não foi bem aí, enfim, teve a Covid, teve uma série de fatores que podem ter prejudicado eles, mas, enfim, Benfica não foi bem, pode ser a única possibilidade de título aí para o Benfica. Vou torcer para o mister e vou torcer pelo Benfica esse ano. Tá ok? Meus amigos, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divulgue para os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para notificações dos nossos vídeos diários. Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.